Hoje à noite nós vamos ao capítulo 17 do resumo dos evangelhos. Vocês me entenderam agora? Eu vou falar o capítulo 17, se você ler Mateus, vai ter Mateus. Mas também vai ter Lucas, vai ter Marcos. Porque no resumo dos evangelhos estamos fazendo uma fusão dos 4 evangelhos para nós tirarmos as lições dos 4 evangelhos de uma só vez. Mas antes, eu disse que enquanto cantava tinha uma pergunta. Nós estávamos cantando, eu quero ser um homem, para o politicamente correto, eu quero ser uma pessoa, segundo o coração de Deus. E fica aqui uma pergunta, o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Vocês sabem? O que é ser segundo o coração de Deus? Arrisquem aí. Viver a palavra. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Vamos pegar ali da parte B do versículo já para adiantar. Vamos ler o versículo todo. E quando este foi retirado, quem foi retirado? Saul, tá? Contexto. Quando Saul foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme, segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você entendeu ou não? Quando nós cantamos, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu quero executar toda a tua vontade. Porque é fácil vir aqui cantar e ir embora e nem prestar atenção no que nós cantamos, não é verdade? Mas se eu de fato quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, dentro do meu coração tem que estar estabelecido que eu quero fazer uma aliança com Deus, a fim de fazer tudo que Deus me disser. Algumas pessoas questionam como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu alguns erros na vida. É verdade. Mas quando você vai estudar toda a história de Davi, você enxerga tudo que Davi fez, ou seja, tudo que Deus falou para Davi, Davi foi lá e executou. Davi, ele faz um contraste com Saul, que o profeta dizia para Saul, olha Saul, tu vais para essa batalha, tu vais acabar com tudo que tem lá, não vais poupar nada de lá. E o Saul ia lá, via uns bois bonitos, poupava. Chegou a poupar, matar mulheres e crianças e poupou o rei. Poupou o rei. E por isso mesmo ele foi rejeitado por Deus, porque Deus falava para fazer uma coisa, ele fazia outra. Ao contrário, Davi era um homem que, quando objetivamente Deus dizia, vai lá e faz isso, ele ia lá e fazia aquilo. Então entenda, ser um homem segundo o coração de Deus, um ser humano segundo o coração de Deus, é estar predisposto a fazer tudo que Deus ordena. Tudo que Deus manda fazer. Senão o resto, porque tem muito folclore no meio evangélico, né? Lágrimas, emoção, nada disso impressiona Deus, você sabe, né? A Escritura fala de um homem que buscou um lugar diante de Deus com arrependimento e lágrimas, mas não encontrou, não achou. Esaú, um sujeito que não teve o cuidado de observar os valores das coisas e trocou um direito de primogenitura por um guisado. Parece uma coisa simples. Entendeu? Não, é que eu estava com fome. É que naquele momento eu não estava falando sério, pois aprenda a falar sério. Leve a vida com responsabilidade.
Cuide do que você fala, cuide do que você promete, cuida do que você faz. Porque Deus não está brincando com nós. Não. O Criador não brinca conosco. O Criador premia todo aquele que faz o bem, mas também assalaria com o salário que cada um merece todo aquele que faz o mal. Ou seja, tudo que plantamos nós colhemos. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, esse cuidado no lidar com Deus. Eu hoje estava conversando com pessoas e elas estavam contando como foram à igreja, o que ouviram, o que o pastor disse para fazer, e pensa nas coisas erradas. E aí eu estava explicando para eles. Olha, não é assim que funciona. Isso é uma leitura equivocada de todo o Evangelho do Cristo. É uma leitura equivocada das cartas apostólicas. Vocês precisam estudar as Escrituras. Vocês precisam reavaliar, fazer uma leitura isenta dos dogmas, isenta da teologia dogmática, isenta da influência que vocês receberam até hoje. Releiam a Bíblia, eu disse para eles, releiam as Escrituras, comecem pelo Sermão da Montanha e façam uma leitura só de vocês. Orem a Deus e peçam que Deus ilumine vocês, para que vocês entendam o espírito daquilo que Jesus falou. O espírito aqui é a inspiração, que venha a inspiração do que o Cristo falou, e essa inspiração envolva você e te leve à prática dessa verdade. É isso que tem que fazer. Eles me ouviram, disse, olha, volta aqui, para nós conversarmos mais, para nós trocarmos mais ideias. Eu disse, eu volto. Mas você está entendendo? As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão doentes de alma, as pessoas estão amarradas, algemadas, enjauladas por preconceitos, por paradigmas, enfim, por doutrina de homens, que elas não conseguem cumprir, porque nenhuma doutrina de homem nós conseguimos cumprir. Ninguém, até o que dita as regras não passa nelas. Até o que dita as regras para nós, não consegue passar nelas. Só tem uma coisa que pode modificar a nossa vida, é as boas novas do Cristo, a mensagem do amor, a mensagem da prática do bem, a mensagem da pacificação, a mensagem da mansidão, a mensagem do domínio próprio, a mensagem da iluminação interior, a mensagem da conscientização do ser. Se nós não andar por aí, ninguém vai cumprir. Sabe, todos os livros que estão para trás de Jesus, todos antes tropeçaram. Tropeçaram em cada mandamento, tropeçaram em cada palavra profética, tropeçaram em tudo. Não conseguiram cumprir tudo. Não conseguiram, porque aquilo que trata do lado de fora de cada um de nós inviabiliza a própria prática da nossa vida. Só tem um jeito, e Jesus revelou o jeito de viabilizar a vida abundante em nós e vivermos como um bem-aventurado do Pai, é nós cuidarmos do nosso interior. Por isso a mensagem de Jesus é diferente, porque é uma mensagem que leva eu para dentro de mim. Quando eu falo aqui para vocês essas coisas, eu não estou olhando vocês e julgando vocês. Eu estou dizendo para vocês que eu estou praticando isso e tem dado certo. Eu tenho vivido isso em mim e isso é bom. Eu tenho cuidado do meu interior e eu tenho encontrado paz. É disso que se trata. Então, guarde isso aí no seu coração, faça essas coisas. O capítulo 17 do resumo dos evangelhos, ele inicia-se com um relato, ele
ele é o complemento de um relato que nós tivemos no capítulo 16 e que eu não falei. Aqui na terça-feira passada. O capítulo 16 desse resumo do Evangelho, ele trata de uma coisa interessante. Ele diz que Jesus falou para os discípulos: olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus mensageiros, e então ele retribuirá cada um segundo as suas obras. E lá no versículo 28 já, ele diz: lhes digo que alguns dos que aqui estão, não é daqui, que estavam lá com eles, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder e o Filho do Homem vindo em seu reino. Entenderam? Jesus disse que ele viria na glória do Pai. E disse que alguns que estavam ali com ele não morreriam até que vissem o reino. Está no capítulo 16 do nosso resumo. Até que vissem o reino de Deus vindo com poder e glória. Ok? Pergunta número 1. Tem algum apóstolo vivo ainda? Não? Então Jesus mentiu? Veja como a gente tem que ter cuidado no que observa das Escrituras. Não dá para pegar textos isolados. Por isso eu disse, tem que cuidar. Onde termina um capítulo, de fato, não quer dizer que terminou o texto. Então, por isso eu li esse texto. Porque o capítulo 17, ele vai nos mostrar que isso já aconteceu. Vamos lá. Capítulo 17, então, do nosso resumo. Eu botei um tema para esse resumo e coloquei o seguinte: a manifestação do reino. A manifestação do reino. Isso vai estar em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Os versículos vão estar ali. Se você quiser ler em casa. Então, eu aqui vou falar em um só. Eu juntei tudo. Tá? O que o Marcos falou e tal, eu coloquei aqui. Aí diz assim, 6 dias depois. Lucas diz 8 dias depois. Então, você entende quando a gente não está ali, sabe aquelas discussãozinhas de marido e mulher? Ó, faz um ano, a mulher diz, não, faz 1 ano e 1 mês. Você entendeu? Não, ele está com 39 anos. Não, 38 e 11 meses. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. São 2 homens escrevendo, Mateus e Lucas. O Mateus diz que foram aproximadamente 6 dias depois do que Jesus falou ali. O Lucas disse assim, foi 8 dias. Entendeu? E nós vamos discutir que eles estão errados. Você entende a memória? Ele disse, dias depois, pronto, consertou tudo. Dias depois, entendeu? O Senhor Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, certo? E enquanto ele orava, ele convidou-os para ir para o monte, orar. E aí tem gente que pensa, tem que orar no monte, porque se não orar no monte, Jesus ia para o monte. Ei, Jesus era um andarilho. Jesus não tinha um lugar fixo para ficar. Então ele se retirava. É ali um jardim, tem um horto ali, eu vou para lá orar. Ele buscava um lugar para estar sossegadinho. É diferente de nós, você tem casa, não tem? Você entra lá no quarto seu, fecha a porta, quem que vai lá incomodar? Só o marido, ou a esposa, ou o filho. Mas se você põe ordem em casa, nem eles. Quando você vê o pai ou a mãe entrar ali e ficar quietinho, o pai está orando. Dá um tempinho, não chame, não incomode.
E eles não vão incomodar, e você vai orar. Bom, enquanto Jesus ora, ele é transfigurado. Isso aqui é uma coisa extraordinária. O ser de luz que estava dentro se agigantou de tal maneira, toda a sua graça, toda a sua glória, toda a sua bondade extravasou diante dos olhos deles. Jesus é glorioso, Jesus é maravilhoso. E é interessante porque um dos evangelistas, eu estou pulando aqui para ganhar tempo, porque se eu for ler tudo nas minúcias, nós vamos levar muito tempo. Mas um dos evangelistas diz que eles estavam com sono, cansados e com sono. E eles levam susto, porque eles dão uma cochilada. E Jesus está conectado com o Pai. Jesus está ligadinho com o Pai. Veja como é bom manter intimidade com Deus, conexão. Não precisa dobrar o joelho, é conexão. Eu gosto do texto do Isaías. Tu guardarás em paz aquele cuja mente está fixa em ti. Sabe o que é uma mente fixa? Faz os negócios, mas pensa em Deus. Namora, mas pensa em Deus. Se diverte, mas pensa em Deus. Deus está com ele o tempo todo. Esse é Jesus. Esse é Jesus o tempo todo. Ele está conectado com o Pai. E nessa conexão, nesse momento em que orava, entenda, oração de Jesus não era Jesus indo lá, como a gente aprendeu no templo, entendeu? Não, nem no templo católico, nem no templo evangélico, protestante, nenhum deles. Oração aqui trata de meditação, de conexão, de estar ligado. Então, quando diz que Jesus estava orando, na cabeça mística, ele dobrou os joelhos. Tá? Jesus podia estar andando no horto. Jesus podia estar sentado no horto. Entendeu? Mas a mente dele conectada. Ele está buscando do Pai inspiração. Luz. E a conexão dele é tão íntima que ele se transforma. De repente eles dão uma cochilada e quando olha, está tudo brilhando. Principalmente Jesus. Jesus começa a brilhar. Ele diz, o seu rosto é extraordinário. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes ficaram tão branquinhas, que não é possível pensar num lavandeiro que consiga branquear uma roupa tal qual aquela. Vocês estão entendendo que o ser do Cristo, ele deixa a carne e passa para dentro da dimensão 777. Ele passa para dentro da dimensão imaterial. A glória que eles veem é a saída do Cristo da carne para a imaterialidade, a glória de Deus em plenitude sobre a sua vida. Mas não é só isso. Isso traz tanta luz, mas tanta luz, que eles começam a ver que tem uma janela, um portal aberto. Um portal que se abriu entre a matéria e a imatéria. Meu Deus do céu, uma coisa grande. Sabe o que eu já ensinei vocês várias vezes? Que o lado de lá, ele é tão maravilhoso, ele é tão glorioso, que a gente tem vontade de saltar a qualquer momento daqui para lá. É uma vida tão magnífica. Aí tem igreja que diz, os mortos dormem no Senhor, estão dormindo. Estão tudo debaixo do trono, ressonando. Entendeu? Aqui fica provado que não é nada disso. Abre-se um portal no brilho de Jesus, na luz de Jesus. Aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, veem um portal se abrir e ele fica dentro da glória do Pai. Você entende, eu já disse para vocês, o céu não é lá, o céu está em todo lugar. A espiritualidade não tem distância. No mundo espiritual, você deseja e acontece.
Você quer ir, já está lá. No mundo espiritual é tudo diferente. O que nós temos de minimamente parecido é a terra da mente. Quando você sonha e pensa, e deseja e projeta, aqui dentro se faz tudo, se realiza. Quem trabalha aí com projeto sabe disso, a vive. Já vê a coisa pronta. Está aqui primeiro, está aqui primeiro. É idealizado. Outro dia eu conversando com um amigo, ele disse, vai construir aqui? Eu disse, para mim já está pronto. Ele disse, como assim? Eu disse, não, eu já vejo prontinho. Já sei onde é que está o portão, já sei a calçada, o banquinho ali da frente, onde vai estar. Está pronto. No mundo espiritual é assim. No mundo espiritual não tem nada que se estabeleça como no físico. Não, no mundo espiritual, você quer uma terra de flores e frutos, você terá. Você quer um rio, uma cascata, ali estará diante de ti. As coisas acontecem. Olha, Jesus se transfigura, tudo brilha, tudo é iluminado, e um portal se abre. O portal do paraíso se abre. E eles enxergam duas pessoas conversando com Jesus. Olha que coisa extraordinária. Um já tinha morrido, o outro tinha sido levado vivo. Aparecem conversando com Jesus Moisés e Elias. Moisés e Elias. Interessante que Jesus não falou para eles, é Moisés, aqui está Elias, porque eles estão milhares de anos na frente. Mas eles simplesmente, no olhar de Jesus no céu, tem gente que diz assim, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Jesus e perguntar isso. Não vai perguntar nada. No céu a tua consciência vai se expandir, tu vai adquirir onisciência. Irmão, isso é uma heresia. É? Então conversa com o apóstolo João, porque ele escreveu e diz que como ele é, nós seremos. Ora, se nós seremos como ele é, ele não é onisciente? E isto é aquilo ali mesmo. Quando nós sairmos do corpo, Daiane, nós vamos para uma dimensão plena. Nós teremos onisciência. Nós seremos inseridos na própria divindade de onde viemos. Olha que coisa extraordinária, que coisa grande. Então eles olham e eles não precisam perguntar, Jesus, com quem estás falando? Não, eles já sabiam quem era. Porque aquela luz do portal para fora alcança eles também. Eles estavam tão próximos de Jesus que a luz de Jesus os ilumina. O conhecimento de Jesus os domina. A sabedoria de Jesus toma conta deles. Isso é ressurreição. Isso é magnífico. E agora aparece ali e eles ficam cheios de medo, porque entenda, eles estão olhando pelo portal, mas eles estão aqui, na matéria. E para complicar a vida deles, aparece uma nuvem que sombreia a visão. Você entendeu? Uma penumbra que vai sombreando a visão. E do meio da nuvem ecoa uma voz que diz: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Ouçam ele, deem ouvido para ele. Você entende? Você ama a Deus? Você realmente ama a Deus? Então não negligencie as palavras do Cristo. Se você quer agradar a Deus, eu vejo as pessoas fazendo tantas coisas para agradar a Deus. Mudam o seu figurino, mudam a sua aparência, sacrificam-se. E não é isso que agrada a Deus. Fazem, se for preciso, eu já vi pessoas subindo escadarias ajoelhadas para agradar a Deus.
Mas o que agrada a Deus de verdade é dar ouvidos ao que Jesus fala. Porque tudo que Jesus fala foi o Pai que mandou. Olha que coisa extraordinária. Então eles estão ali. Pedro, não sabendo mais o que falar, agora aterrorizado, com o rosto em terra, botaram o rosto no chão. Por que botaram o rosto no chão? Porque a voz apavorou eles. Eles têm a visão e a voz os apavora. E logo Jesus volta, toca neles. Ei, levanta, não tenham medo. Gravem essa palavra. Levantem-se, não tenham medo. Não precisam ter medo. O Pedro, não sabendo mais o que falar, disse: Jesus. Até aqui vocês entendem que a única palavra que aparece da parte de Jesus é: não tenham medo. Ok? Ele não explicou quem estava lá, explicou? Não. Mas o Pedro toma a palavra. Pedro, o líder, ele tem esse instinto de liderança. E ele toma a palavra e diz: Jesus, bom é estarmos aqui. E aí, não sabendo mais o que falar, só vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos construir 3 igrejinhas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas quem disse para ele que era Moisés e Elias? Ninguém. Naquele dia, não me perguntareis nada, mas o Espírito do Pai vos ensinará todas as coisas. A glória de Deus nos enche de conhecimento, de sabedoria. Essa é a grande verdade. E aí, claro que Jesus não deu atenção para o Pedro. Ele só orientou, enquanto eles ficam em silêncio, ele orientou: guardem segredo. Um cristão autêntico é alguém que sabe guardar segredo. Sabe por que as pessoas têm coragem de confessar seus erros para um cristão autêntico? Porque elas sabem que ele guardará segredo. Desculpa, a minha expressão vai ser direta. Eu estou aqui em um ensino pastoral. Se tu é boca aberta, se tu não consegue guardar nada, avise as pessoas que vão confiar em ti. Se tu não sabe guardar segredo, vais ter que aprender de Jesus. Jesus disse: não contem a ninguém essa visão. Não contem a ninguém esta visão, até que eu ressuscite. O que deixou eles intrigados, porque eles não sabiam do que se tratava. Como assim, até que ele ressuscite? O que é isso? Vai ressuscitar como? Como que ele vai ressurgir dos mortos? Ele vai morrer? Mas está escrito assim: os discípulos, versículo 10 ali, os discípulos observaram a recomendação. Quem é aluno de Jesus faz o que Jesus diz. Ponto. Jesus disse que não é para contar para ninguém, ninguém vai saber. Só depois da ressurreição e bem depois, mais de 30 anos depois, eles vão escrever sobre isso. Eles vão falar sobre isso. Você entende? Em todo o episódio, destaca-se a falta de coragem, o que significa falta de fé. Cada vez que você está medroso, você está sem fé. Cada vez que você não tem segurança para fazer alguma coisa, você está sem fé. E no dia seguinte, eles chegando junto aos outros discípulos, lá no pé do morro, porque Jesus subiu só com os 3. Aí eles vão se encontrar depois lá embaixo.
Chegando lá, viram uma grande multidão e um tumulto. No meio da multidão estavam os escribas, aqueles que nós já falamos deles, os escritores da lei, que por escrever a lei, eles se achavam os tais, achavam-se entendidos e doutores. E eles estão lá discutindo com os discípulos de Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês estão aí discutindo? Qual é o assunto? E do meio da multidão um homem gritou. Ele disse: Jesus. E aproximou-se, se ajoelhou, disse: olha, me socorre, socorre-nos, porque o meu filho, ele tem um problema grave. Para o homem ele tinha um demônio. Nós sabemos hoje pela ciência que não tinha lá um ser que veio e se possuiu do menino, do moço nesse caso, mas que ele sofria de algum tipo de esquizofrenia. Um dos evangelistas vai chamá-lo de lunático, ou um sujeito que sofria influência da lua. E não pense que é o lobisomem, não tem nada a ver com o lobisomem. Entendeu? Ele tinha influência. Em determinada época, ele se agitava mais. Mas o contexto todo leva para ele ter, na verdade, epilepsia. Jesus perguntou: é há muito tempo que ele sofre com isso? E o pai disse: desde criancinha. Desde muito pequenininho. E no conceito do pai, ele tinha um demônio que fazia isso com ele. Imagina, há 2000 anos atrás, como que vai explicar essa doença? Recentemente, os médicos descobriram que dá para operar, dá para fazer cirurgia. Entendeu? Então, olha só. E eles, se eu trouxe ele para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Não conseguiram solucionar o problema. E por isso gerou a discussão entre os discípulos e os escribas. Porque os escribas já foram para cima. Mas aqui nós vamos tirar uma grande lição. A pergunta que é: por que não conseguiram? Por que não conseguiram? Entendeu? Mas antes do porquê não conseguiram, veja, esse pai, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: se tu podes, nos ajuda. Porque ele cai no fogo, ele cai na água, ele quando ataca isso aí, ele fica, ele se encolhe todo, fica com as mãos todas ressecadas, os pés atrofiados. Se tu podes, então tu nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se tu confiar, se tu perder o medo, se tu te encher de coragem, te encher de confiança e de fidelidade, então tudo é possível ao que crê. E aí Jesus manda trazer, e o homem diz: olha, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Mas peraí, ele crê ou descrê? Você entende que a gente faz isso? Quantas vezes nós dizemos: eu creio, mas logo, irmão, ora por mim, irmão. Não está crendo nada. É tudo da boca para fora. Entendeu? Não, irmão, eu creio que Jesus vai me curar. Mas aí sai dali e já vai para o outro irmão. Ajuda a orar. Já aconteceu muito comigo, eu terminar de orar aqui, ó. Por isso que eu parei de orar aqui na frente. Não chamo mais as pessoas aqui para eu orar, é lá uma vez ou outra. Entendeu? Porque não adianta de nada. Tu ora aqui e sai lá na porta, pede oração para o irmão Silvio. E se o Nivaldo estiver lá no portão, eles querem a oração do Nivaldo. Ele não crê. Ele não crê. Se cresce, uma oração já estava pronta. Eu creio. Mas olha, a prova está aqui. Eu creio.
perdoa a minha incredulidade. Peraí, então não creu. Não creu. E Jesus mandou trazer, então, trouxeram o menino. E quando o moço se levantou e foi até Jesus, estava perto de Jesus, deu outro ataque lá. Na igreja evangélica já, não, o demônio pegou de novo. Entendeu? É que, para quem sabe, para quem já estudou um pouquinho, para quem já observou, ataque epilético tem crises que às vezes são sequenciais. Entendeu? A ocasião de ter crises tão contínua, que leva a óbito. Entendeu? Hoje tem alguns tratamentos com cannabis que alivia a condição. Faz pouco tempo ouvi uma reportagem de uma menina que foi aumentando as crises e foi aumentando, ao ponto do pai lutar 12 horas. Você sabe o que é isso? A pessoa levanta e cai, a pessoa levanta e cai, a pessoa se bate, se machuca. Por isso ele dizia, cai na água, cai no fogo. Claro, dá a crise, cai mesmo. Entendeu? Bate a cabeça, se machuca todo. Há crises que cortam a língua, a tora. É triste. E quando chegou perto de Jesus, e aconteceu, Jesus determina a cura. Ele usou expressões que eles sabiam. Jesus, sai dele. Porque não, um ataque epilético, pode perguntar, como é o teu nome? Ele não vai falar, né? Da onde que tu vem? Não fala. Jesus, sabendo disso, não ia o mestre buscar explicação científica de uma coisa que eles não tinham capacidade de alcançar. O que Jesus fez? Usou os próprios termos que eles entendiam. Ele disse, sai dele, espírito mudo e surdo, e nunca mais volte. E o menino se encolheu todo, ficou encolhidinho, e já os encredalhão todo ali em volta, disse, morreu, está morto. Acabou de morrer. Lê aí o texto que você vai ver isso. Claro que eu estou mesclando o texto aqui. Quem está lendo aí, tem que pegar lá os textos de Mateus 17, 14 a 21, Marcos 9, 14 a 29, Lucas 9, 37 a 43, para poder acompanhar. Então, olha só. Ele morreu, pronto. E aí Jesus foi lá, tranquilo, Jesus, né? Talvez fosse eu, saía correndo, morreu. Os discípulos não conseguiram e eu matei. Já imaginou os que tinham ficado lá embaixo com medo? Que estavam cheios de medo. Eles não foram lá, porque quando o pai disse que era um demônio, aconteceu como aconteceu com um aqui na casa dos amigos. É um demônio, ele saiu de perto. Entendeu? Saiu de perto. Tem gente que tem um medo de demônio. Deus, se arrepia todo, irmão. Só olha aqui, me arrepio todo. Se um demônio aparecer aqui, ele pode ficar tranquilo. Não tem nada entre nós que não seja humano. E fora da nossa humanidade, só o Senhor está presente. Essa é a grande realidade. Entendeu? Acabou. Não tem mais medo, não. Não precisa ter medo de escuro, nem de barulho, nem de som de vento, nem de labaredas de fogo. Não precisa ter medo do som das águas, nem se aterrorizar com nenhuma pestilência. Não tenha medo de nada, porque Deus está no comando. Jesus, diferente deles, corajoso, foi lá, pegou o menino pela mão, e o menino ficou em pé. E ele entregou para o pai. O menino foi curado. Você entende isso? Logo em seguida, os discípulos procuram Jesus a sós. Aí vão conversar com Jesus separado. E quando vão lá conversar, perguntam, por que razão nós não podemos expulsar aquilo? Olha a resposta de Jesus.
Olha a resposta. Vocês já ouviram na igreja assim, ó, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Está escrito aí na tua Bíblia. Você sabia que isso não faz parte do texto original? Sabia disso? No texto grego, as letras que escrevem isso são diferentes. A caligrafia é diferente. É um acréscimo tardio de uma palavra que não é compatível com o que Jesus vai falar aqui para eles. E só por você ver a incompatibilidade, você já pode definir, mesmo no texto em português, que isso não tem sentido de ser. Porque eles perguntam assim, ó, por que causa nós não podemos expulsar? Jesus responde, por causa da fraqueza da sua fé. Jesus deu a resposta. Por causa da fraqueza da sua fé. Aí na tua Bíblia, por causa da vossa pouca fé. Também tem tradução por causa da dureza do coração. Dureza por quê? Porque não criam. Não confiavam. Você está entendendo? Então, Jesus está respondendo objetivamente. Por que vocês não expulsaram? Por causa da fraqueza da vossa fé. A tua confiança é pouca. E aí vocês ficam com medo. Vocês ficam com medo de curar. Por exemplo, aqui, qualquer um que pedir para o outro aqui orar, entende? Irmão, ora para Jesus me curar. Ah, nós já vamos fazer uma viagem no céu, né? Oh, Senhor, meu Deus, isso e aquilo, faz uma volta. Mas o que Jesus mandou? Jesus disse para orar, para curar? Sim ou não? Como é que ele falou? Em meu nome? Em meu nome expulsa, em meu nome põe a mão sobre o enfermo e o cura. Mas precisa ter fé. A falta de fé leva nós para a oração. Você entende? Quem diz, oh, esse irmão ora muito, ele tem muita fé. Esse irmão ora muito porque tem pouca fé. Se ele é um irmão cheio de fé, ele ora pouco. Você está me entendendo? Ele ora pouco nesse aspecto de ter que, oh Deus, ai meu Senhor, ai, ele não tem. Não, Deus está comigo e nós vamos. Quantas horas levou Josué orando para o sol parar? Ele nem orou. Ele está na batalha e ele deu uma ordem para o sol. Sol para, lua para, e parou. Nós chamamos aquilo de oração. Aquilo ali é um ato de fé. Entendeu? Quantas horas e quantos dias de jejum Davi fez para matar o Golias? Ele foi para a campanha de 7 dias para botar o Golias no chão. Foi assim? Não. Ele foi arrebatado em um momento. Ele está lá levando comida para os irmãos. E aí vê aquilo tudo, um homem grande falando, o exército se escondendo. E ele fica indignado. Diz, quem é esse incircunciso aí? Essa palavra dele é interessante. Quem é essa jumenta que fica falando aí contra o exército do Deus vivo? E sabe o que ele causou? Vergonha em todo o exército de Israel. Ao ponto de já sair um fofoqueiro e ir lá no rei. Porque fofoqueiro tem em todo lugar, né? Já saiu um fofoqueiro, já foi lá no rei e disse, tem um filho de Jessé aí, nem serve o exército ainda, e está aí, e disse isso, disse aquilo. O Saul mandou chamar, pronto, lá vai ele. Bateu uma tremedeira no Davi? Não. Um jovem, que ainda não tinha ido, é um adolescente, não tinha ido para o exército ainda. Os irmãos estavam lá no exército, ele não. Chamam ele, lá vai ele. Ele já vai pelo caminho, é um homem sábio, é um jovem inteligente.
Ele diz, eu vou ganhar bronca. O rei já vai vir para cima de mim entende? Ele já vai me dar um esculacho de cara, mas eu não vou deixar o rei falar. Antes do Saul falar, ele já disse, rei, ninguém se atemorize e o coração de ninguém fique aflito. O teu servirá e combaterá esse gigante aí. O Saul, ao invés de dar bronca, ficou com pena. Você entende? Quando temos confiança, quando temos coragem, nós criamos novas situações dentro das situações velhas. Nós amedrontamos o medo. Você entende o que é isso? Nós botamos terror no terrorista. Nós temos Deus, irmãos. Ele diz, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e anda como filho de Satanás. Atribulado, angustiado, de cabeça baixa. Qualquer coisinha já está ruim. Oh, meu Deus do céu. Precisamos subir o monte da transfiguração e deixar o Mestre se revelar para nós de verdade. E fazer com que Deus abra um portal para os nossos olhos ver além dessa matéria e enxergarmos o impossível acontecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos sair dessa mornidão de ser crentinho, abençoadinho, bonitinho. Entendeu? Nós precisamos ser gente de coragem, gente que encara a vida, gente que não tenha medo de nada, porque é isso que Deus espera de nós. Como evangelizamos? Se somos todos medrosos, se o espírito da ousadia não nos dominou, se há covardia em nós, se há medo de tudo, não acreditamos nem na possibilidade do nosso pródigo voltar para casa. Ficamos numa choradeira total, porque o nosso pródigo foi para terras longínquas. Será que volta? Ai, meu Deus, irmão, ora o quê? Deixa ele viver. A seu tempo, dentro dos experimentos da vida, dentro das experiências, ele lembrará da casa de seu pai. Oh, glória a Deus! E voltará. Você entende o que estou falando para você essa noite? Tem gente que diz, na casa dos amigos não tem profecia. Eu estou profetizando para ti. Na casa dos amigos não tem revelação. Eu estou abrindo portais da glória divina para você enxergar nessa noite. Na casa dos amigos não tem milagre. Eu estou te dando milagre nessa noite. Eu estou te arrancando da inércia. Estou te tirando do pó. Eu estou te botando em pé, em nome de Jesus. Ou você não enxerga o Espírito de Deus trabalhando através da minha vida para edificar a tua vida? Ou estás sem entendimento e não compreendeis que eu estou te servindo sabedoria, pão do céu, maná celestial, para tu sair daqui forte e cheio de vigor para viver a vida abundante que Deus dá para os seus filhos. Oh, glória a Deus! Ai, irmão Deus, será que eu tenho que jejuar mais? Não, tenho que confiar mais. Ai, irmão Deus, será que eu tenho que orar mais? Não, tenho que confiar mais. Ai, irmão Deus, será que eu não tenho que fazer um sacrifício? Não, você tem que se encher da graça de Deus. Deixar a palavra agir na sua vida. É isso. Senhor, por que não conseguimos? Por que não alcançamos? Por que não podemos? Por causa da fraqueza da vossa fé. Porque se você estiver uma confiança que seja como um grãozinho, uma coisinha mínima, um grãozinho de mostarda, se você tiver essa confiança que tem potencial de crescer, se você tiver uma confiança potencialmente
capaz de se tornar uma árvore. O grãozinho de mostarda é, na essência, o chip de uma árvore. Você entende o que eu estou falando? O chip traz nele o armazenamento de grandes coisas que se manifestam dentro do conceito virtual, em equipamentos potentes. Carro tem um chipzinho que vai fazer várias coisas nele. A semente é um chipzinho que se transforma em árvore frutífera quando lançada na terra. Jesus disse: se você tiver fé, como uma semente, como um grãozinho de mostarda, que tem potencialidade, que lançada na terra, que exigida da terra, cresce. Cresce, 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 cresce. Lamentavelmente, o que se vê hoje é uma fé que mingua, mingua, mingua. O que se vê hoje é gente orando, mas não confiando. Gente que diz que é crente, mas não crê. Gente que apregou para os outros que Deus está no comando, mas não acredita. Se acreditasse que Deus está no comando, esperaria. Disse Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se eu não consigo esperar, se eu não consigo dar tempo ao tempo, se eu não consigo aguardar as minhas expectativas, então eu não tenho fé. E não importa onde eu esteja, aonde eu estiver, eu não estarei bem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha que coisa. E então ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele vai usar uma hipérbole, vocês terão ousadia de falar para uma montanha: ergue-te, lança-te lá. E ele conclui a última frase: e nada lhes será impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Entenderam? Aí depois disso, eu tirei daqui do meu texto, não tem mais no meu texto. Depois disso, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Cadê então o que ele disse aqui? Você entendeu que não confere? Que não pode ser, que o texto está errado. Entenderam, sim ou não? Porque tem lógica com o que ele disse aqui? Ele mandou orar? Não. Ele mandou jejuar? Não. Ai, irmão, mas aqui na minha Bíblia tem, na tua tem, porque tu não riscou ainda. Risca, passa uma caneta preta em cima, apaga. Tem certeza, irmão, sabe, absoluta? Os manuscritos mais antigos das Escrituras não têm esse texto, porque esse texto foi acrescentado. E ele é incoerente. Jesus nunca mandou fazer campanha de nada. Jesus disse que uma oração deve ser realizada até que ela se concretize. Uma oração. Entendeu? Uma oração não deve ser interrompida, não deve haver desistência. Por isso mesmo, antes de nós falarmos qualquer coisa diante de Deus, nós temos que refletir, pensar. Não fale no apavoro, porque você vai dizer besteira. Você vai querer fazer 3 tendas. Entendeu? Antes de falar, pense, reflita. Salomão escreve no Eclesiastes e diz: olha, antes de tu te pronunciar diante do rei, tenhas um cuidado, não diga diante do mensageiro, foi um erro. Eu pedi uma audiência, agora não sei o que falar. Ou eu marquei uma audiência com o rei e agora eu vou falar qualquer coisa porque eu tenho que ir. Eu não posso dizer que agora eu não quero ir mais. Agora eu tenho que ir. E eu tenho que falar qualquer coisa. Não. Estando tu na presença do rei, inclina-te mais a ouvir do que falar.
O que é estar na presença de Deus e ouvir mais? Você sabe que a maioria dos cristãos acham que para estar na presença de Deus tem que estar com blá, 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 né? Se não dobrar o joelho ali e ficar blá, 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 minha avó, minha tia, minha mãe, meu filho, minha avó, meu namorado, livra, salva, livra daqui, cuida de lá, aí já bota Jesus lá para cuidar da bicicleta na frente do mercado e pede para ele cuidar da casa também, e pede não sei o que, e vai fazendo, entende? Isso não vale nada, isso são vãs repetições. Tem gente que pensa que vãs repetições é rezar 10 Ave Maria. Não é, é também, mas o crente também faz. Quantas coisas que você orou e não esperou receber? Quantas coisas que você orou uma vez e nunca mais falou? Você nem queria aquilo. Mas como estava todo mundo orando, você orou também. Senhor, salva o seu Joaquim lá da minha rua. Vai encher linguiça na presença de Deus, entende? A dona Maricota, Senhor. Entende? Aquela da perna torta, entende? Aí vai, e vai colocando as coisas na presença de Deus. Não! Quando se tem intimidade com Deus e se reconhece a glória do Altíssimo, a gente fica em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Silêncio. Que Deus nos ajude a fazer santo silêncio na sua presença. As coisas mais profundas que alcancei de conhecimento nas Escrituras, as maiores experiências que tive com Deus, foi quando eu resolvi ficar calado. Orar não é falar. Orar é conectar. Orar é deixar com que a alma derrame todo o seu desejo na presença do Senhor. Glória a Deus. Orar é saber fazer silêncio e esperar respostas bater na consciência. É escutar o eco da própria consciência nos aprovando ou nos reprovando. Que Deus nos ajude a subir esse monte espiritual da meditação, onde o divino possa se manifestar em luz para nós, em abertura de portais eternos, onde nós possamos mergulhar na comunhão com Deus. Fique com essas palavras em o nome de Jesus. Quero estar em pé.